vai subindo o nível, a pressão, porque existem várias reformas pendentes de aprovação no Congresso, o próprio arcabouço fiscal, a reforma tributária, que começaram a tramitar, tiveram uma aprovação preliminar, ainda depende de passar em uma outra casa, e tudo basicamente que o presidente quer fazer, que demanda leis, grandes programas que dependem de mudança legislativa, e hoje as grandes mudanças dependem de aprovação legislativa, acaba dependendo, em última análise, do Congresso Nacional. Depende desses grandes atores que acabam acumulando um imenso, imenso, imenso poder. E conforme essa pressão cresce, a tendência é que em algum momento o Lula venha a ceder a Arthur Lira para que consiga ter um Congresso funcional. Infelizmente, a gente vive num sistema hoje que é um sistema de presidencialismo de cooptação. O nome correto que se chamou originalmente é um presidencialismo de coalizão, e que o presidente, para conseguir governar, ele precisa formar uma coalizão no Congresso. Mas na prática, não é uma coalizão que é formada com base no apoio ao programa de governo do presidente, mas sim é uma cooptação que acontece do parlamento com base na concessão de cargos ou ainda de emendas parlamentares. Enquanto não se formar o governo Lula não cooptar um número suficiente de partidos e parlamentares mediante a concessão de cargos, ministérios, abertura de espaço no governo, o que vai acontecer é que o governo Lula vai seguir derramando milhões ou bilhões, como fez recentemente, por meio de emendas parlamentares em favor de congressistas individualmente ou por meio das bancadas, dos partidos, para que eles votem de acordo com o governo. E aí o que a gente vê é que eles não vão votar de acordo com o que eles mesmos veem como melhor para o Brasil, mas sim de acordo com o interesse do governo, mediante essa contraprestação, mediante essa concessão de emenda parlamentar. E para qual é o interesse do parlamentar nessa emenda? É levar lá para o seu reduto eleitoral, colocar os recursos a fim de conseguir votos no futuro. Uma troca que acontece não só lá em cima em Brasília, mas uma troca que acontece também em nível local. É isso que a gente chama de fisiologismo. Agora, ao mesmo tempo que a gente vê essa dinâmica acontecer, existem outras dinâmicas acontecendo que não podem passar despercebidas. Uma dinâmica essencial é o arquivamento que está acontecendo agora, nessa semana, hoje, da Operação Hefesto. O que é essa Operação Hefesto? Ela revelou um caso imenso de corrupção, muitos milhões de reais desviados do Fundeb, desviados da educação, inclusive lá no estado de Arthur Lira, muito dinheiro desviado, em municípios controlados ou verbas vinculadas a aliados de Arthur Lira, e foi instaurada essa investigação, ela avançou até que numa busca e apreensão se descobriram vários documentos que aí sim, concretamente, vinculavam Arthur Lira à distribuição de recursos pelas pessoas investigadas. Então você tinha um desvio de recursos por aliados de Arthur Lira, e quando foram feitas as buscas e apreensões, se apreenderam documentos, inclusive de distribuição de valores, em que aquelas pessoas indicavam a distribuição de valores para Arthur, pagando despesas, por exemplo, de hotel, que coincidia com a data e hotel em que Arthur Lira estava hospedado em São Paulo. Pagava despesa de pessoa chamada fulano, e ia olhar fulano, era um familiar de Arthur Lira. Existiam vários indicativos aí que passaram a ligar Arthur Lira à investigação, e aí lá atrás eu fiz até um artigo na Gazeta do Povo, cuja leitura eu recomendo, que é "O sistema vai blindar Arthur Lira?". No meu artigo eu começava com essa questão, essa era a proposta. Será que o sistema vai blindar Arthur Lira? É uma pessoa extremamente poderosa, existe um jogo de poder, um jogo de interesses. Será que o sistema vai quebrar as regras, vai atuar de acordo com interesses, não de acordo com a lei, vai blindar Arthur Lira? E agora finge a surpresa por o que está acontecendo. O ministro Gilmar Mendes decretou sigilo no questionamento que Arthur Lira fez sobre essa investigação, decretou sigilo, não deveria existir sigilo, trata-se de uma investigação de desvio de verbas públicas, deveria estar de modo aberto, sem sigilo público, para se poder analisar o que está acontecendo, e Arthur Lira levou ao Supremo o seguinte questionamento, ele disse, olha, esse caso ele sempre tinha que ter tramitado no Supremo, ele não podia começar lá na primeira instância e só depois vir para o Supremo, e com base nisso, Arthur Lira quer a anulação de todo o caso. E qual é a consequência se ele conseguir anular todo o caso? Se ele conseguir anular todo o caso, ele vai conseguir anular as buscas e apreensões, vai conseguir derrubar e cancelar ou jogar no lixo todo o material apreendido, todas aquelas planilhas e anotações que indicam que valores foram destinados, segundo as suspeitas, a ele.
E uma vez que você destrua esses documentos, não tem mais como produzir essa prova. Isso vai implicar uma blindagem dele. Por quê? Porque ainda que você recomece a investigação do zero no Supremo Tribunal Federal, e não lá na primeira instância, ainda que você recomece do zero, não tem como você refazer a busca e apreensão, porque o documento não vai mais estar lá. O documento já foi destruído, porque o Supremo anulou, dizendo que a primeira instância não era competente, dizendo que o Supremo tinha que, desde o começo, tinha que ter atuado na investigação. Mas, então, qual é o efeito dessa decisão que foi pedida para o Supremo? O efeito dela é blindar completamente Arthur Lira. E finge a surpresa que essa decisão foi dada ontem pelo ministro Gilmar Mendes. Agora, qual é o problema dessa decisão? O problema é que essa decisão simplesmente ela contraria toda a jurisprudência, todo o histórico de decisões do Supremo Tribunal Federal. Como que o Supremo sempre entendeu essa questão de competência? Sempre entendeu assim: uma investigação segue lá na primeira instância, sendo investigada lá na cidade pela polícia, pela justiça, pelo procurador da República, enquanto não houver prova concreta do envolvimento de uma autoridade com foro privilegiado. Não basta a simples menção a uma pessoa com foro privilegiado para que o caso tenha que ser remetido lá para cima para o Supremo Tribunal Federal. Não basta, senão qualquer investigado mandava o caso para o Supremo mencionando o nome de alguém com foro privilegiado. Não basta, então, a simples menção. O delegado, o policial, o procurador, o juiz só tem a obrigação de pedir a remessa ou de mandar esse caso para o Supremo Tribunal Federal quando surgem indícios concretos do envolvimento de uma pessoa com foro privilegiado. E nessa investigação de Lira, quando que isso surgiu? Quando foram feitas as buscas, e só aí que foram mandadas para o Supremo. Mas agora, o Supremo, de modo contrário a toda a sua jurisprudência, está dizendo que, por existirem lá atrás aliados de Lira que eram investigados, o caso já deveria ter ido para o Supremo. Gente, isso não bate com todas as decisões do Supremo, isso é incoerente, isso é um absurdo. Isso acaba blindando Arthur Lira da investigação de modo absurdo, de modo contrário. E mais, olhem a surpresa. Além desse caso ter sido decretado debaixo de sigilo, além de ter sido uma decisão que contraria toda a jurisprudência, tem mais uma atipicidade, tem mais uma coisa anormal. Quem deveria decidir isso no Supremo é a turma de julgamento. Ela é que é competente para analisar casos criminais. Mas o ministro Gilmar Mendes decidiu isso sozinho, monocraticamente. Disse que ia levar para a turma, mas ontem voltou atrás. Disse que é uma decisão dele. E a gente não consegue nem entender como que ele decidiu sozinho isso, porque o caso está sob sigilo. Então você tem aí 3 atipicidades. O sigilo, a decisão contra todas as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, que é pacífico, e em terceiro lugar, uma decisão monocrática de Gilmar Mendes. Gente, isso soa o absurdo do absurdo do absurdo.